Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Eficiência Energética. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre eficiência energética, né? Nas aulas anteriores, nós tínhamos apresentado aqui os conceitos de energia e potência. Depois, numa segunda videoaula, nós falamos sobre formas de energia e transformações energéticas. E hoje, nós vamos efetivamente entrar aí nos conceitos de eficiência energética. Portanto, turma, o principal objetivo dessa aula de hoje é fazer com que vocês entendam o conceito de eficiência energética. Então, turma, o que é eficiência energética? Assim como energia, né, muitos de vocês podem, de repente, entender o que é eficiência energética, mas não ter muita facilidade de explicar isso, tá? E o conceito de eficiência energética é bem simples. Vejam só, eficiência energética é a relação entre o efeito útil e o consumo associado a este efeito útil. Eficiência energética também pode ser entendida como o quanto se obtém de retorno a partir de quanto se aplica de energia para a obtenção de um determinado efeito desejado. Ora, essas definições, né, podem ser explicadas de uma forma muito simples, né, se a gente trouxer exemplos. Então, vamos lá. É a relação entre o efeito útil e o consumo associado a este efeito. Se eu trago para vocês, por exemplo, uma geladeira, tá? Então, qual a eficiência daquela geladeira? Ora, qual o efeito útil? O que é que eu quero dessa geladeira? Eu quero que ela refrigere os meus alimentos, não é isso? Que ela conserve meus alimentos. Então, esse é o efeito, né, esperado de uma geladeira. E para produzir esse efeito, para gerar esse efeito, essa geladeira vai consumir uma energia. Tá? No caso, a gente está falando de energia elétrica, né, para refrigeração. Eu poderia estar falando aqui de movimento, né, de um carro usando o combustível, né, energia química de um combustível, ou o calor, né, que aquele motor vai produzir para fazer o movimento do carro. Tá? Então, vejam que o efeito útil é tudo aquilo, é o resultado, é o que eu quero. Tá? Eu posso, de novo, ter o exemplo agora de um motor elétrico e não mais de um motor de combustão interna. Então, o que eu quero daquele motor elétrico? Pô, eu posso querer ventilação, eu posso querer alguma forma de energia mecânica, seja ela cinética, potencial, eu posso usar um motor num conjunto, né, numa motobomba, elevar o nível da água, né, para um determinado tanque, reservatório, enfim. Então, sempre que a gente fala do efeito útil, é o resultado, é o produto que você quer através daquele equipamento, tá? E a energia consumida vai ser justamente a energia que você consome para obter aquele efeito, tá? Então, a eficiência energética é justamente essa relação entre o resultado e quanto você gastou de energia para chegar naquele resultado. Bom, então, turma, observem que quanto menor a quantidade de energia usada por um equipamento ou sistema, né, para produzir um determinado efeito, mais eficiente ele é. Tá? Falando da geladeira, se eu tenho uma geladeira que usa o mesmo motor e esse motor consome menos energia elétrica para refrigerar aqueles alimentos que eu tenho dentro da minha geladeira, mais eficiente aquela geladeira é. Correto? Outra forma de entender a eficiência energética é da seguinte maneira: quanto mais efeito, quanto mais resultado, quanto, né, mais produto realizado por um equipamento com a mesma quantidade de energia, mais eficiente ele é. Então, se eu tenho, né, uma, um carro, né, que anda uma distância maior, né, que ele consegue andar por mais tempo, por uma maior distância, com a mesma quantidade de gasolina, ele é mais eficiente. Eu tenho mais efeito. Qual é o meu efeito? O que é que eu quero? Eu quero andar com o carro, quero ir para frente. Então, quanto mais eu ando com esse carro com a mesma quantidade de combustível, de energia no caso, maior ou mais eficiente é esse motor. Ok, turma?
Vamos aqui para mais alguns exemplos, tá? Vamos pensar ali em uma série de eletrodomésticos, então eu tenho máquina de lavar, geladeira, micro-ondas e assim por diante, tá? Vejam que, por exemplo, né, a gente falou bastante da geladeira, mas eu poderia falar de um micro-ondas. Se ele tem a capacidade de aquecer um alimento mais rapidamente, né, com a mesma quantidade de energia, ou com a mesma quantidade de energia, desculpa, aquecer mais rapidamente, né, os alimentos com aquela mesma quantidade de energia, ou gastar menos energia para atingir uma determinada temperatura, então mais eficiente ele é. Uma máquina de lavar, se nos ciclos dela de lavagem, pode ser até uma máquina lave-seca, enfim, ela, se durante esses ciclos, né, ela consome menos energia, obviamente, ela é mais eficiente, tá? E se ela faz esse processo de lavagem e de repente secagem no menor tempo, ela também vai, obviamente, gastar menos energia, ela vai ser mais eficiente, tá, gente? Mais para frente, né, nós vamos ver que existe o Programa Brasileiro de Etiquetagem, tá, para vários desses produtos. Então, essa, por exemplo, é uma etiqueta de condicionador de ar, ou seja, equipamentos de ar-condicionado. E nesse caso aqui, né, tá aí em relação a um determinado fabricante, vendo aqui, ó, que ele foi considerado o mais eficiente, né, da escala de eficiência energética, tá? Não significa dizer que ele é o mais eficiente do mercado, tá? Mas na escala de eficiência para essa categoria de equipamento, que é o condicionador de ar, dentro de uma série, de uma determinada potência, tá? Ele é, ele está na faixa ali do mais eficiente, tá? Agora, nós temos também, e isso vai ser mais detalhado nas aulas seguintes, o selo Procel, tá? O selo Procel, turma, ele é um título, ele é um cinturão, uma medalha, tá? Que é conferida ao equipamento que, naquela categoria, é o mais eficiente. Então, por exemplo, nós temos aqui esse exemplo de um ar-condicionado que, que tá ali na faixa A, né? A faixa de maior eficiência. Mas você tem equipamentos, ar-condicionados, da mesma potência, né? Digamos, deixa eu ver se ele está aqui, quantos mil BTUs? 7.500 BTUs, tá? Então imagine que existam vários ar-condicionados, né, de 7.500 BTU de vários fabricantes. Então, qual deles, né, do fabricante A, B, C, D ou E, qual deles é o mais eficiente, tá? Alguns podem, inclusive, nem ser é, nível A, né, ou classe A. Pode ser B, C, D. Então, lógico, né, já estaria fora dessa disputa. Mas, dentro de uma categoria, qual deles, imagine que você tem, se todos eles nível A, né, todos eles sejam eficientes, né, estejam enquadrados aí no nível A de eficiência. Só que qual deles é o mais eficiente? Através de ensaios, né, no Inmetro, isso é determinado, e o mais eficiente dos equipamentos em questão, o mais eficiente recebe, portanto, o selo Procel, sendo um destaque naquela categoria. Bom, na aula de hoje nós tínhamos o objetivo de apresentar para vocês o conceito de eficiência energética e trazer alguns exemplos para facilitar o entendimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.